Oi, meu povo, boa noite. Vamos aqui para as nossas aulas, né? Futuras aulas aqui da semana. Ontem vocês já tiveram as duas primeiras e hoje a gente vai continuar com as nossas duas aulas da semana. Para hoje a gente pensou em uma aula de artes e redação, né? Então, aqueles que vão fazer vestibulares no final do ano e aqueles que também vão fazer o Enem e também o Enseja em agosto, a gente precisa também ter muito cuidado, né, em relação às interpretações. Aqui a Liliane vai dar a aula de artes e depois a gente vem com a aula de redação, tá certo? Então, sejam todas e todos bem-vindos e boa aula para todas. Boa noite, meu povo. Vamos começar mais um encontro. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Como a Lili já falou muito bem aí, hoje a gente tem redação e arte. Vamos começar com arte. E aí a gente vai focar também, né? Porque não tem como não falar sobre, né? Interpretar textos verbais e não verbais aí relacionados a essa disciplina que sempre conversa com as demais. Ela nunca está sozinha. E aí, a temática da nossa aula hoje, na aula passada, né, como se fosse semana passada, parece que eu me encontrei com vocês ontem, olha aí. Na aula passada, a gente falou o início, né, nessa nova fase do Bença, nessa preparação para as avaliações externas aí que vocês vão fazer futuramente. A gente começou como uma linha do tempo com a arte da pré-história. E aí hoje a gente vai falar sobre a pré-colombiana e a pré-cabralina. Vamos ver que conceito é esse diferente, mas vocês vão ver que é algo que a gente já vê nos assuntos recorrentes. Aí, prosseguindo, a gente vai ter aí, de novo, eu comentei na aula passada, que essa linha do tempo ia perpassar até chegar às avaliações que vocês iam fazer. Então, eu vou fazer essa caminhada com vocês para que os assuntos eles sejam trabalhados de acordo com como foi evoluindo a partir das novas civilizações, das novas construções, das novas manifestações artísticas. E aí, recapitulando, ó, cada parte aí dessa linha do tempo, da história da arte, você tem a imagem, né, referente a qual tipo de arte foi produzida. Então, nós falamos sobre a pré-história, que é o inicial de tudo, né, é os primeiros vestígios que a gente tem da parte artística humana, mesmo intencionalmente ou não, eles já estavam fazendo arte no que se tinha, né, que eram as rochas, que eram as pedras, que eram as obras-primas, as matérias-primas extraídas da natureza, e aí nós vamos fazer esse caminho entre a pré-história e a Idade Antiga. Que esse percurso aí vai aparecer mais manifestações artísticas, certo? Então, vamos fazer na aula de hoje esse caminho para chegar até a Idade Antiga na próxima aula, tá bom? Qualquer dúvida, podem perguntar aí no chat. Então, vamos começar a nossa caminhada. Primeira coisa, né? Quando se vem lá o conceito pré-colombiana, pré-cabralina, o que é que isso significa? A gente precisa estar entendendo. Tudo pré, né, vai iniciar, vai começar, né, o pré-desenvolvimento. Como foi que surgiu essas manifestações artísticas? E aí eu trouxe a imagem e a definição, né? É o momento da nossa história que vai contar como foi que os nativos eles chegaram nas Américas, né? E como a arte ela foi desenvolvida durante essa construção da civilização. Então, a produção nesse período foi absoluta, exclusiva para utensílios do cotidiano, para objetos que tinham funcionalidade, e essas funcionalidades às vezes eram mágicas, às vezes era de decoração. Então, aí a gente observa as imagens que eu trouxe nesse slide, a gente vai ter os vasos, a gente vai ter as esculturas demonstrando o rosto humano, né? Vai ter aí a presença de pinturas nesses utensílios, certo? Prosseguindo, nós vamos ter mais um pouco da história, porque precisa se entender
quando se fala dessa arte, em que contexto foi que surgiu. Então, aí a gente vai caminhando para esse contexto. Como é que esse contexto ele vai iniciar para que essas artes demonstradas aí sejam criadas? Então, pode prosseguir aí, passar o slide. Nós vamos ter como a história vai se formando, e a gente lembra pré-colombiana, a gente vai lembrar de expressões, de segmentos, de tipos de arte diferentes. Para quem estava na aula passada, ou para quem conseguiu assisti-la gravada, né, nós falamos aí das pinturas rupestres, das gravuras rupestres. Quando a gente chega na arte pré-colombiana, a gente vai ter outras formas de manifestação, como a gente tem aí elementos arquitetônicos, nós temos de novo, e vai ter, durante toda a história da arte, a pintura se evoluindo cada vez mais a partir de técnicas, e vai ter a escultura também, né? Aqui nesse período, a gente vai ter também as joias, a gente vai ter o ouro, né? Como era a pintura no ouro, como o ouro era transformado em algo artístico. Nós vamos ter os objetos domésticos, ornamentais. Então, essa arte pré-colombiana, ela vai ser marcada por diversas manifestações culturais. E aí é algo tirado na natureza, naturalista, natural e rústico também, que vai trabalhar com pedras, vai trabalhar com os tecidos, os metais, a cerâmica, mas principalmente de tudo o barro, que era a matéria-prima mais acessível nas civilizações da época, certo? E aí, prosseguindo, a gente vai ter quando é que isso se inicia, né? Vai se iniciar, e aí a gente vai contar um pouco da história brevemente, para você entender esse tipo de arte na cultura pré-colombiana. Então, vai surgir aí em 1942, antes de Cristóvão Colombo chegar na América, e aí, antes dele chegar na América, a civilização ela já estava formada, ela já estava organizada, ela já tinha os seus utensílios, ela já tinha o seu modo de tratar a arte, que aí a gente estava vendo no slide anterior, já estava melhorando a pintura, já estava melhorando a escultura, que surgiu lá na pré-história, então já vai evoluindo. Então, os artesãos dessa época, os artesãos, eles já estavam o quê? Tendo um objetivo. Qual era o objetivo dele? De transferir para as peças as representações que eles tinham sobre ciência, sobre crença popular, sobre o que era vivido no cotidiano. Então, antes do Cristóvão Colombo chegar nas Américas, essa civilização já tinha algo organizado, já se produzia. E aí essas produções, elas trabalhavam com objetos decorativos, que trabalhava a beleza, trabalhava a questão religiosa, a questão de sobrenatural, de se acreditar que tem forças sobrenaturais que regem a nossa civilização. Então, a partir daí, eles também focam na parte arquitetônica, fazendo o quê? Fazendo templos, fazendo suas próprias residências. As esculturas, elas vão trazer parte de relevo, vão trazer pintura na própria escultura, vai se criar amuletos, vai fazer esses utensílios para decoração, para a parte doméstica. Então, foi criado, né, durante esses 20 mil anos, várias simbologias que vai juntar 3 civilizações, principalmente, que são os maias, os astecas e os incas. Então, quando se fala de pré-colombiana, a gente se fala dessas 3 civilizações. E aí, cada civilização dessa, ela vai tratar a arte de uma forma específica, certo? Então, os próximos slides agora que a gente vai seguir, a gente vai ver como era a arte nos maias, nos incas, nos astecas, e aí tinha as suas características. E foi se espalhando nas Américas. Então, a gente chama de regiões mesoamericanas, que essas regiões vão englobar o quê? O México, a Nicarágua, a Guatemala, a Costa Rica, o Panamá e Honduras, além do Peru, principalmente o Peru, né? Aí a gente tem Peru, Equador, Bolívia, Chile, Argentina e Colômbia. Então, essas 3 civilizações, maias, astecas e incas, elas vão compor essa arte aí pré-colombiana, que vai se caracterizar por um caráter que vai influenciar questões históricas, simbólicas.
E é a partir daí que a gente tem a presença dos museus, que a gente tem a presença da construção dessas civilizações, desses países, que vão tendo espelho uns nos outros e vão evoluindo no sentido de arte. Então, se a arte é além, é o exterior, né, é a subjetividade humana, eles vão tentando melhorar cada vez mais. E representar isso é representar a história dessas civilizações para chegar nos dias atuais, certo? Então, a gente agora vai dividir aí essas civilizações e demonstrar os tipos de arte, tá bom? Até aqui tá tudo bem, mas qualquer dúvida pode falar aí. Então, no próximo slide, a gente vai iniciar com os maias, né? Que civilização é essa? A civilização maia, ela vai trabalhar uma cultura da arte pré-colombiana que vai representar principalmente a pintura e a escultura, mas baseada o quê? Nas formas geométricas. Então, aí essa imagem do lado, você vê representação geométrica, você vê escultura, vocês verem aí esculturas que são longas, que trabalham o ser humano, mas eles queriam focar sempre, desenhar o humano, mas produzir de acordo com representação do período, né? E aí eles começam a trabalhar com pedra, com argila, usa colar, usa cores diferentes, então a cor mais amarela, mais puxada para o ouro, vai se tornar mais presente aí nas esculturas, nas pinturas desse período. Em questão da arquitetura, a imagem está pequena, mas você vê aí ao fundo uma parte da arquitetura do período que vai trabalhar especialmente a forma geométrica, representação dos símbolos, né, que eles acreditavam em forças sobrenaturais que existiam. É igual quando a gente estava falando da arte da pré-história, você fazia rituais e a gente tem as danças, tem os agradecimentos. Então, na arte pré-colombiana continua essa manifestação cultural da crença popular, né? Então, eles queriam representar isso também na arquitetura. Trabalhar em conjunto a crença popular com a geometria, com a representação humana da época. E trabalhando sempre com essa cor amarela, com essa cor mais rústica, lembrando também o período do ouro, o período daí das descobertas. Então, aí foi se formando a civilização, se construindo em todos os setores, e o artístico ia acompanhando, ia representando como a civilização ia evoluindo, certo? E aí a gente vai prosseguir para ver outros tipos, outras imagens dessa arquitetura, dessa escultura, dessa pintura do período dos maias. Então, eu quis trazer aí para vocês verem as diferenças de cada tipo de arte que era produzida. Então, a gente tem aí, primeiramente, a arquitetura. Então, você vai ter nesse período a produção das pirâmides, né, representando aí a geometria, mas também de forma rústica, mais simples, trazendo significado aí, né, templos, lugares que ficaram até hoje, né, são referência do período, para que as novas arquiteturas tivessem como influência as pirâmides. Nós temos aí ao lado, né, que é ao centro aí, a representação humana, mas aí a representação também da simbologia, da crença, que existia, né, seres que tinham forças, que poderiam pedir algo, né, se fosse chuva, se fosse riqueza, se fosse fertilidade. Então, eles acreditavam que existiam seres que pudessem ajudar o que eles passavam em sociedade. E você observa quando vai falar de escultura, eles vão representar essas entidades que foram importantes nesse período, mas vão trabalhar cores diferentes, vai trabalhar expressões faciais aí, os olhos sempre nesse período, né, quando você vai trabalhar a escultura, eles focam muito na expressão facial, a expressão do olho, né, olhos maiores, vivos, a boca, como se falasse, como se essas imagens quase verbalizassem. Em relação às cores, já vai trazer, continua trazendo a cor amarela, né, para representar a questão do ouro e tudo, mas vai trazer o verde, o vermelho, o azul, cores vivas, para representar essas entidades
importantes para a civilização da época, certo? Na outra imagem que eu trouxe, também vai trabalhar em conjunto a pintura e a escultura. Dessa vez, como se fosse um mosaico, que é um mosaico, são as junções de pequenas pedras, né, que vai formando uma imagem, formando um significado, e aí nós vamos ter aí a representação do humano, a representação aí do que se vestia na época, para os próprios rituais, para os próprios momentos das crenças aí populares, vai trazer o vermelho como predominância, o amarelo, e essas junções dessas pedras pintadas nas paredes vão formando aí a representação do que se estava vivendo na época. Certo? Então, nesse período, as esculturas, elas são muito vivas. E aí, mesmo não tendo muita técnica, não tendo a tecnologia a seu favor, já se tinha essa organização que é algo do início das civilizações, mas que já se procurava trabalhar a subjetividade, trabalhar de forma fidedigna o que estava sendo vivenciado, tá bom? Prosseguindo aí, a gente vai ter a segunda civilização. Então, cada civilização vai ter aí essas artes, sempre a pintura, sempre a arquitetura e a escultura, só que cada uma vai ter o seu jeito de ser, seu jeito específico, suas características de ser. Aí a gente tem os astecas. Os astecas já vai trabalhar a arte pré-colombiana através do quê? De obras feitas em ilhas artificiais, como submundos, sabe? Como se fosse organizado numa parte mais iconográfica, aí já trazia a relação da guerra, né? Porque a civilização, a gente teve sempre a busca pela terra, né? Quando Cristóvão Colombo chega nas Américas e encontra uma civilização, ele quer impor a sua cultura, mas aí já tem uma organização, já tem uma vivência, então eles querem simbolizar esse período também de guerra entre essas civilizações, e aí essa representação vai ser pelas esculturas, vai ser pelos crânios humanos, aí você vê ao lado na imagem a própria serpente devorando o humano, aí veja aí o humano já com roupas preparadas, seja por ritual, seja para a própria guerra entre as outras civilizações que queriam tomar o que já se tinha organizado. Então, essas pinturas nos muros, faziam muitas miniaturas, sempre representando essa cultura. Então, os astecas, eles queriam focar, diferente dos maias, eles queriam focar como é que aconteceu a chegada do Cristóvão Colombo, como é que acontece as guerras entre as civilizações, as tomadas de terra, e aí tudo que é voltado para a arte vai representar isso, né? Esses períodos. Prosseguindo, eu trago mais 3 imagens aí que vai fazer representação dessa arte. Então, a gente tem as ilhas artificiais. Eles acreditavam que a civilização, para ela viver de forma harmônica, os indivíduos eles tinham que ter seu próprio pedaço de terra para seu plantio, para sua produção, para gerar aí, né, renda, para gerar a própria cultura também. E essas ilhas artificiais, elas trouxessem o sustento do período e tudo. Ao lado, né, que aí no centro do slide que vocês estão observando, a gente já vai ter a escultura aí já como forma de, como se fosse um símbolo, já vai ter presenças aí de geometria, de astrologia, então já vai ter a rocha mais trabalhada, mais esculpida, para demonstrar aí como eram os rituais, o que se era trabalhado, o que se acreditava muito na astrologia, o que é que se pode, o que é que a lua tem para mim de força, e aí eles representavam isso nas esculturas para ficar como forma de deixar a cultura viva para os novos indivíduos, né? Para que as civilizações não esquecessem do que se era de crença popular, acreditada, vivenciada na época. E aí, na outra imagem, nós vamos ter a representação
da pintura junto com a arquitetura, diferente lá dos maias, né, que a gente tinha a representação do simbolismo, das crenças, aí a gente já vai ter outra expressão facial, a gente já vai ter aí o surgimento. Lá a gente tinha a expressão facial com a boca aberta, mas aí ele já traz os dentes, ele já traz uma expressão de guerra mesmo, que precisava se ter força de acreditar que iria vencer, que as terras não iriam ser tomadas, que a cultura ia permanecer. Então eles vão simbolizar aí a força desses indivíduos da época nas esculturas. E aí, mais uma vez, a representação do azul, do vermelho, da própria cor amarela aí, que vai trazer essa força desses indivíduos para que a cultura permaneça viva, né? Prosseguindo, a gente vai ter, né? Tivemos os maias, os astecas, a gente vai ter os incas. Aí os incas já vêm com outra proposta em relação à arte. Eles já vão focar um pouco mais na arquitetura. Os incas, eles, no período pré-colombiano, eles vão trabalhar com projetos arquitetônicos que vai trazer algo funcional, mas também simples, que vai trabalhar a decoração na arquitetura, vai trabalhar partes litúrgicas, vai trazer a religiosidade também, vai trabalhar as plantas, né, arquitetônicas para as construções, com formatos mais de xadrez, mais ovais. Então, eram obras que se encaixavam com o que se tinha de obra-prima, que eram as pedras. Então, os trabalhos, eles eram feitos em pedras, em cerâmicas, trazia sempre a forma geométrica, para dar muita cor, para dar muita visibilidade à produção da época. Mas essa produção, de certa forma, de bela, também era simples. Então, nós vamos ter aí no próximo slide fotos da parte arquitetônica desse período, e também eles continuaram na mesma linhagem, que era do quê? Dos utensílios decorativos. Mas nessa primeira aí, nós vamos ter a arquitetura. Você vê, olhando assim, é simples, né? Não se vai ter riqueza de cores, mas vai ter o rústico aí presente, vai ter presente a forma geométrica. Eles tinham aí os templos que eram feitos de forma mais simplificada, mas simbólica. Então, eles gostavam sempre de trabalhar nessa junção de simbologia com algo mais natural. Ao meio, nós vamos ter aí o utensílio, né? O vaso aí mais decorado, mais trabalhado, a presença aí da tintura vermelha, os avermelhados, os alaranjados. Então, já vai trazendo aí a divisão do vaso, a gente lembra da forma geométrica, a gente lembra do que vai sendo produzido para decorar e também para refletir as produções culturais do período. Ao lado, os incas vão mostrar como é que se faz escultura a partir deles, né? Então, diferente do primeiro, do segundo, agora o terceiro, a gente aí já vai ter a predominância de novo da representação humana, tendo mais uma vez a expressão facial, os olhos e bocas grandes, expressivos, aí já vai vir um nariz mais diferente, a plumária da cabeça, o ornamento da cabeça também maior, a representação do braço mais diferente, a cor mais predominante aí já é o amarelo, para simbolizar mais uma vez o ouro. Então, vai trabalhando aí o humano nas suas diversas formas, certo? E aí, prosseguindo, a gente viu aí as três civilizações, e cada uma trabalha em conjunto, mas de sua forma mais específica, né? A pintura, a arquitetura e os utensílios aí, e a escultura, principalmente. Então, a arte pré-colombiana, ela vai trabalhar, perpassar tudo isso antes do Cristóvão Colombo chegar nas Américas. E o outro termo da temática da aula é a pré-cabralina. Que termo é esse? Isso significa agora, trazendo para nós aqui no Brasil, né? A gente vai ter aí essa arte pré-cabralina, que é quando foi
Pedro Álvares Cabral chega no Brasil, mas antes dele chegar aqui no Brasil, como bem a gente sabe, que nós vemos muito em história, quando se vai falar sobre a nossa história, já sabe-se que existia, já era povoado, já se tinha aqui os nossos ancestrais, que são os nossos povos indígenas. Então, a arte pré-cabralina vai fazer referência aos povos indígenas, antes de Pedro Álvares Cabral chegar no Brasil. Então, nesse período, a gente vai ter a presença da fase marajoara, da cultura santarém, e aí cada fase dessa vai produzir de forma diferente a arte. E aí, quando o Pedro Álvares chega, também tem uma civilização já organizada, uma civilização que já produz diversos setores, certo? E aí, essa produção, a característica dela maior era a cerâmica, a modelagem. Então, eles trabalhavam fazendo as divisões dos vasos domésticos, vasos para cerimônias e vasos funerários. Então, eles trabalhavam com a cerâmica nessas três perspectivas, né? Então, era algo simples, mas que trazia decoração, trazia significado. Então, esses vasos cerimoniais, eles possuíam uma decoração mais elaborada. Aí trabalhava a pintura, né? Como trabalhar a pintura nos vasos, desenhos bem feitos, bem concisos, desenhos com relevo, trazendo profundidade. Então, já se tinha uma técnica melhor do que a arte pré-colombiana. Então, já se ia fazendo essa representação na cerâmica, juntando a arte com um utensílio decorativo, cerimonial, fúnebre. E aí, a gente prosseguindo, nós vamos ter essas fases, né? Da fase marajoara. O que é essa fase? É uma fase composta por artefatos de cerâmica que trabalhava cuidadosamente. Então, era cada detalhe. Então, cada tribo fazia aí as suas pinturas nas cerâmicas como representação da sua riqueza. Tinha sofisticação, era tudo muito requintado. As cores para a pintura desses utensílios era tudo extraído da natureza. Aí vem muitos nomes aí conhecidos nossos, como o urucum, o caulinho, o genipapo, o cavão, a fuligem. Então, era tudo que a natureza tinha em abundância, eles faziam a favor da arte da produção, que era trabalhado como forma de renda também, né, para ter aí o sustento das famílias, e também como forma de decoração dos rituais que eram feitos, e na parte fúnebre, esses utensílios aí eram usados, certo? Prosseguindo, a gente vai ter, nesse período dessa fase, as características. Então, como nos maias, nos incas e nos astecas, quando chega aqui no Brasil, a arte marajoara vai ter a característica dela, vai tentar produzir algo mais individual, algo que eles faziam as suas técnicas a partir dos seus saberes, né? E dos que se tinha em abundância, né? Que era extraído da natureza. Então, a produção nesse período era representar os animais, que aí a gente chama de zoomorfismo. Então, fazia muita representação de animal. Aí a gente lembra, né, do período da pré-história, que se representava os animais, os rituais, as danças, as vivências cotidianas. Então, eles também representavam isso nos vasos feitos em cerâmica. E aí as peças, além dos animais, elas também traziam a representação humana e animal em conjunto. Então, se tinha essa representatividade, porque acreditava-se que essa arte, ela também poderia representar a religião, os rituais. Então, se tinha crenças da época, que como é que nós vamos fazer com que as outras civilizações conheçam e que fiquem, né? Através dos utensílios, através da arte. E aí ficou representada aí nas cerâmicas. Então, é um período também que vai trazer as estátuas, vai trazer os estudos sobre questão de fertilidade, vai trazer aí os habitantes da ilha de Marajó trabalhando a parte da escultura, e uma escultura representando o humano na sua parte da fertilidade. E aí, prosseguindo, a gente vai ver algumas imagens de escultura.
Então, você tem aí no próximo slide a parte da cerâmica pintada, você vê aí essas pinturas que trazem aí simbologia. Então, quando a gente for estudar mais a fundo, né, mais sobre a arte indígena, você vai ver que cada parte dessa, essas linhas, essas cores, elas têm significado. Então, nos rituais, quando se fazia as pinturas corporais, que eram representadas também nas cerâmicas, elas têm significado. Então, se o homem, a mulher, o jovem, a criança era pintado de uma forma de linhas diferentes, horizontais, diagonais e assim sucessivamente representava alguma coisa. Se você fosse solteiro, tinha uma pintura própria, se fosse se casar, logo tinha outra pintura, se fosse ter um filho, tinha uma pintura. Então, essas pinturas, elas também eram feitas nas cerâmicas, certo? Então, cada tribo tinha aí a sua forma de produção. Ao lado, a gente vê aí a parte da escultura, como era produzido nesse período. Então, nesse período, a escultura já vai trazer o corpo diferente. Então, se fala-se de fertilidade, a mulher sempre vista como a que produz, a que traz a vida humana. Então, vai trazer aí a representação da mulher, da fertilidade, o corpo mais arredondado. Então, tudo voltado para o que era representado no momento da época. Prosseguindo, nós vamos ter aí a continuação desse período, mas numa nova fase, né? A fase de Santarém. Então, a gente teve a Marajoara aí voltado para a cerâmica, nesses três sentidos, fúnebre, decorativo e ornamental, e a escultura voltada para a representação humana da fertilidade, principalmente. Já na Santarém, a gente não vai ter estudos divididos em fases culturais, né, como se tinha lá. Mas aí a gente tem, ao longo do tempo, percebe-se que habitaram na região, próximo à junção do rio Tapajós com o Amazonas, foi feita uma relação de povos que ocupavam essa ilha de Marajó, que trabalhava com vestígios culturais encontrados como realização de complexo mais cultural, denominado de cultura Santarém. Aí essa cultura, ela vai trabalhar a cerâmica também, vai trabalhar agora de forma mais complexa, diferente da Marajoara, porque ela vai, além da pintura e do desenho, ela vai trazer relevo e ela vai trazer, dentre a escultura, a representação do humano e a representação do animal, como se a escultura ela tivesse vida. Então, trabalha aí a cerâmica como forma ainda decorativa, mas de forma mais complexa. Aí a imagem aí está pequenininha, mas aí a gente pode ampliar um pouquinho. Você vai ver um vaso, certo? Que vai juntar a parte da cerâmica, do vaso, utensílio doméstico, decorativo, e no próprio vaso sai a escultura, sai a representação humana ou animal, como se o vaso tivesse vida. Então, eles queriam juntar as duas coisas, a escultura junto da cerâmica. Por isso que se diz mais complexa. É como se ela tivesse vida. Uma arte junta a outra. Né? Então, você vê que vai evoluindo mais um pouco quando vai se passando de fase. E é que nós estamos ainda nesse percurso de pré-história para a Idade Antiga. Mas aí já vai se trabalhando outras técnicas, outras formas de representar a arte. Prosseguindo, a gente continua nessa fase aí, da Santarém, já trazendo o recurso mais ornamental, né? Que aí a gente tem na arte Santarém a presença de figuras humanas, e aí nessa figura, junto do vaso, nós vamos ter produções de decoração influenciados pelos colonizadores europeus. Então, quando os europeus chegam e aí querem impor a sua cultura, já se tem a nossa, né? Mas aí as culturas elas vão se entrelaçando, vão se conversando e aí vai se produzindo diversos tipos de arte. Então a cultura santarém ela vai apresentar um maior realismo e vai ser mais fiel aos seres humanos, aos animais. Então aí mais uma vez a gente vê um vaso em formato humano, né?
Aí vai ter braços, as pernas, a boca, os olhos, mas também vai ter a profundidade aí do próprio vaso como sendo útil para utensílio doméstico ou próprio decorativo. Então, eles trabalham essa complexidade aí, fazendo essa junção. Prosseguindo, nós vamos ter agora a parte da arte dessa fase, sendo a arte indígena, propriamente dita, e a gente fala especificamente da arte plumária. Eu não sei se vocês recordaram ou estão lembrando dos slides anteriores, você viu que as esculturas, né, representava aí quando trazia o ser humano, né, o que trazia não somente as roupas, mas traziam também a parte da cabeça, o que se usava. Então, vinha nesse período a arte plumária. Então, as plumas eram muito acessíveis e eles faziam esses adornos decorativos. Então, essa arte, ela vai estar mais associada à busca da beleza, né, de se usar esses ornamentos, utensílios aí para parte decorativa humana, para fazer o quê? Os rituais, cada indivíduo, cada tribo tinha o seu modo de produzir arte plumária, e aí essa arte, ela ia sendo utilizada nos rituais, ia sendo utilizada nos casamentos, né? Então, para cada momento se tinha uma arte plumária diferente. Então, a obra-prima aí utilizada, né, era dos pássaros, o que se tinha mais na natureza, aí tinha diversidade de cores, para quanto mais diversas as cores, mais bonito seria, né, esses artefatos aí para a arte plumária. Prosseguindo, a gente vai ter uma forma mais cuidadosa de arte, e aí como é que tudo isso é cobrado em questão? Porque aí ele vai contextualizar, não sei se vocês observaram, se fala da arte, mas do período, como era o período, como era a civilização organizada, quem foi que chegou, como foi que chegou, como é que foi se evoluindo, como é que foi a arte ficando de forma mais complexa. E aí, tanto o Enem como o Enseja, os vestibulares, as provas externas que vocês vão fazer futuramente, elas vão contextualizar tudo isso. Então, eu trouxe aqui 5 questões, certo? Que vai trabalhar os assuntos da aula de hoje, para a gente reforçar mais um pouco. Futuramente vocês vão fazer os simulados, né? Que a gente coloca mais questões. Então, quanto mais se pratica em questões e revisar o conteúdo, vocês vão tendo mais domínio sobre os assuntos. E aí, na questão 1, vai trabalhar aí a parte da pré-colombiana, né? Quando foi a arte lá em 1492, nós vamos ter aí o seguinte: considerando-se arte pré-colombiana as manifestações artísticas dos povos nativos da América Espanhola antes da chegada de Cristóvão Colombo, em 1492, tudo o que resta das grandes civilizações do período anterior à colonização do continente americano pelos europeus é sua arte. Nesse caso, a arte, ela compreende objetos com funções definidas, em geral, mágica ou religiosa, e também artigos simples, belos, criados para decoração. Fazem parte do universo artístico dessas civilizações o quê? Aí a gente viu lá, né, logo nos primeiros slides. Item A, rituais de sacrifício humano. B, formas de adoração aos deuses e as técnicas de agricultura. C, chinampas, que são ilhas de cultivo, de onde são retirados os materiais para a confecção de artesanato. D, templos e casas, quanto às esculturas, relevos, pinturas, utensílios domésticos, objetos ornamentais, amuletos e tecidos, ou construções arquitetônicas em pedra e cimento, que resistiram ao tempo intactas e alto complexo estrutural, refletem toda a cultura erudita dos mesoamericanos. Então, nesse período aí da arte pré-colombiana, como é que eram as civilizações em relação à parte artística? Vocês marcariam o quê? O item A, B, C, D ou E?
Vamos interagir aí no chat. O que é que vocês marcariam? Observando aí o contexto. Você vê que ele vai. Calma aí, tia, eu tô calma aí, vamos ler de novo, né? Estou pensando. Ó, você vê que ele vai contextualizar, vai trazer a data, vai trazer aí nomes, para falar no final das contas como era a arte no período, né? E aí vocês viram que lá no início eu expliquei a definição de pré-colombiana e depois eu vim com o contexto histórico para chegar na parte de produção artística. E é isso que a questão quer. Como eram essas produções? E você olhando, analisando as alternativas, vai ter alternativa aí que vai fugir um pouquinho disso, vai fugir um pouquinho da parte artística específica, do que se era produzido, né? Vocês marcariam o quê? Será que é A? Rituais de sacrifício humano? Tinha muito sacrifício humano aí? Será que era isso lá no começo? Ou então era forma de adorar deuses, técnicas de agricultura? Não, era ilhas, representação de ilhas, marcaria D, o Ryan marcaria D, quem mais? Maria Augusta também marcaria D. A D diz, né? Templos e casas, quanto às esculturas, relevos, pinturas, utensílios domésticos, vou na D também, a Késia, objetos ornamentais, amuletos, tecidos, Kelly também, a Heloísa também. Ó, então assim, a gente quando se vai analisar uma questão dessa, você vê a parte lá do sacrifício. Não se demonstrou isso, né? Se demonstrava mais ornamentação, beleza, naturalidade. Então, não estava demonstrando isso. Então, a gente realmente elimina A. Então, a questão, o gabarito da questão, prosseguindo, que a gente vai ter no próximo slide, realmente é o item D. O item D é o contemplado da questão, porque ele vai trazer o conjunto de tudo, que era a arquitetura, mas também junto dessa arquitetura se trabalhava a escultura, a pintura, em objetos, em utensílios domésticos. E teve também a questão de tecidos, mesmo não tão representativo aí no período, mas também se teve, e amuletos para a parte dos rituais. Então, o gabarito, como vocês marcaram aí, correto, o item D, tá certo? Prosseguindo, a gente vai para a questão 2. A questão 2 já vai fazer aqui a imagem, que já ajuda melhor, caso a gente, às vezes, esquece um pouco da parte histórica, mas a imagem faz a gente lembrar, e aí é importante analisar quando se tem texto verbal e não verbal, a junção da imagem, o que, é que a imagem está trazendo. Então, aí a gente tem 3 imagens, e o comando da questão é a arte pré-cabralina, então já é o segundo conceito que a gente viu, ou arte pré-histórica brasileira, é a arte que se produzia no Brasil antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. A arte dos povos indígenas antes da colonização. Veja as obras a seguir. Então, a gente tem 3 obras aí, certo? Do período pré-cabralino. Aí diz o seguinte, as obras nas imagens mostradas são, respectivamente. Então, ele quer a ordem correta. A1, ele quer o tipo de arte, o nome, A2 e A3. Item A. O item A vai dizer que a primeira imagem é arte rupestre. A segunda é a arte marajoara. A terceira é a arte tapajônica. O B vai dizer que a primeira é a arte altamirense, a segunda é marajoara, a terceira é sambaque. A C vai dizer que a primeira é marajoara, a segunda é rupestre, a terceira é tapajônica. O item D vai dizer que a primeira é arte santarense, a segunda rupestre e a terceira amazonense. O item E vai dizer que a primeira é cabralina, tá só aí separado, tá? Desculpa o erro de digitação. E a segunda vai ser a arte tapajônica e a terceira santarense.
vocês marcariam qual? Presta atenção aí no detalhe. Se não lembra lá das imagens que a gente foi passando em cada período, a gente sempre trazia a representação artística do período, não só a descrição do conceito, mas só que vamos por eliminação aí. Eu estou com dúvida, né? Porque foi muitas fases aí, muitos períodos. Mas tem um aí que deixa você como quase o gabarito da questão. Estou dizendo que é a C, que na segunda é uma rupestre. Olha, ó. A outra, a Kelly também está indo com a Kessia. Muito bem, meninas. Olha a terceira imagem. Apesar da imagem estar pequenininha, se puder aumentar um pouquinho aí, você vai lembrar aí da primeira aula. Né? Não foi tratado especificamente da arte rupestre na aula de hoje, mas a gente falou um pouquinho, e aí essa questão traz. Então, a segunda imagem é rupestre. Aí a gente já elimina o item A gente já elimina o item B, e a gente já elimina o item E. Então, a gente fica com a C e com a D. Aí a gente analisa esses vasos, né? Um é um vaso, o outro é uma escultura humana representando aí, e aí disseram que seria o item C. Então, prosseguindo aí, a gente vai ver o gabarito da questão, que o item realmente correto é o item C. A arte marajoara, que é a arte aí da pintura, do vaso, da cerâmica, a rupestre, e vai trazer também a arte lá de Santarém, né, que está demonstrando aí pelo termo arte tapajônica, que já vai trazer a representação aí humana na escultura. Muito bem. Prosseguindo, a gente vai ter a questão 3, que já vai trabalhar aí do segundo conceito que nós vimos, que foi a arte pré-cabalina, que é a arte indígena. E essa questão aí foi tirada do vestibular, né, do Enem, no caso, de 2024, que foi trazer aí a arte indígena, a arte plumária, representando aí em 2 textos, né, o verbal e o não verbal. E o primeiro texto diz o seguinte: a linguagem visual dos adornos transmite informações sobre prestígio e transgressão, direito e dever, pois só permitido ao indivíduo o uso de adorno de sua linhagem, quando diretamente vinculada aos conceitos cosmológicos. As artes indígenas convertem-se antes em prismas que refletem as concepções acerca da composição do universo e dos componentes que o povoam. E aí tem a referência da citação. O segundo texto já é a imagem de uma arte plumária, de um adorno aí que era utilizado. Então, quando prosseguindo aí, a gente vai ver os itens, aí a gente faz uma lembrança aí do que nós estudamos hoje. A arte plumária, quando eu falei dela, eu falei que as tribos, cada uma tinha o seu modo de se fazer a sua arte plumária, essa plumagem, esses adornos eram utilizados em rituais das tribos, e aí tinha a especificação de quem usar, o que usar, quanto maior fosse, mais cores fosse, representava uma parte, um indivíduo da sua representação enquanto civilização. Aí o comando da questão diz assim, pela leitura dos 2 textos, infere-se, deduz, né? A gente interpreta que a compreensão da arte plumária indígena requer a consideração da questão A, indissociação hierárquica entre os membros de um mesmo grupo social. B, prevalência dos elementos do mundo natural sobre as relações humanas. C, reconfiguração constante das representações coletivas acerca do universo. D, indeterminação entre as noções de identidade individual e de identidade cultural. Ou indissociabilidade entre objetos ritualísticos e os papéis dos indivíduos na comunidade. O que é que vocês acham? Marcariam o quê? Qual item tem mais a ver com a arte plumária indígena? O que é que eles levavam em consideração? Essa aí tá difícil. Não tá difícil, não. Tem
alternativas aí, que se a gente olhar bem, lembrar bem do que foi dito e do texto que foi lido, né, dos dois textos aí, a gente elimina algumas alternativas. Paulo Henrique colocou B, prevalência dos elementos do mundo natural sobre as relações humanas. Pode ser, né? Tem a ver aí um pouco. Não? Quer você botaria B também? Quem mais? Que arriscaria aí no gabarito da questão? Também acho que é B, Heloísa. Então aí vocês estão eliminando as outras. Então, item B, Maria Augusta. A gente vai ter representação, né, das relações humanas, mas será que é só isso? Será que é só isso? Será que é a B, o Caio Rafani? A Kessia já falou e pago para ver. Será? Será que era só representação natural do mundo sobre as relações humanas? Era só isso? A Rashkumaria? Quem mais? Quem mais? Então ficou aí, teve que sair um E, sair um B, né? Então, passando, a gente vai ter aí o gabarito da questão, é o item E, Rayan, o item E. O item E vai dizer que a arte plumária é indissociabilidade entre os objetos ritualísticos e os papéis dos indivíduos. Lembra quando eu falei que a arte plumária era usada para os rituais, que cada tribo tinha a sua forma de se produzir arte plumária para o tipo de ritual? Então, o item correto é o item E. Para finalizar, a gente vai ter aí a questão 4 e 5, já são 8h20, então vou de forma mais rápida, ainda tem aula de redação. Aí nós vamos ter mais uma questão que vai trabalhar a imagem, a análise da imagem, que diz o seguinte: observe a imagem de uma cerâmica pré-colombiana de aproximadamente 860 anos atrás, encontrada na floresta de Cachuanã, no Pará. Esse artefato assinala, item A presença de sociedades humanas com limitada capacidade de compreensão do mundo natural. Item B, a dedicação dos povos pré-históricos amazônicos às tarefas exaustivas da sobrevivência material. C, a inexistência de padrões culturais nas sociedades pré-colombianas da bacia do Rio Amazonas. D, a atuação cultural e agrupamentos humanos na representação de formas identificáveis da natureza. Ou o nomandismo de comunidades guerreiras dos altiplanos andinos pelo vazio populacional da floresta. Enquanto vocês me dizem aí qual é o gabarito da questão, vou pedir licença aqui só para colocar aqui o carregador do computador, porque senão eu vou sumir antes da aula acabar. Ainda falta uma questão. Vocês marcariam o que aí, meu povo? Me digam aí. Olhando para essa imagem, representa o que aí, essa imagem? Nos faz lembrar de alguma coisa, o quê? O que é que vocês acham? Vocês marcariam qual? Meu povo, cadê vocês? Vale, o povo sumiu total. Oi, Brasil. Estão com medo da questão, é? Calma, mulher. Cuida, Heloísa. Tu marcaria o quê? Essa travou, foi, Ryan? E aí, ó. Olha, a gente tem aí a palma da mão com uma escultura que representa aí um animal. Marcaria a D, hein? Atuação cultural de agrupamentos humanos na representação de formas identificáveis da natureza. Será que é essa? Mais alguém? Ou todo mundo vai na D? Vamos olhar qual é o gabarito da questão, se está certo. Passando aí, a gente tem realmente o item D, olha. E você já
né? Eu não vou dizer de cara, porque você tem que analisar e tudo, mas você vê aí a representação de um animal, né? E de forma muito parecida. Você olha, você já lembra do animal. Então, é uma atuação de agrupamentos culturais. Então, os humanos, né? Eles produziam as representações da natureza. É isso mesmo, o item correto. E a última do conteúdo da aula de hoje vai trabalhar com aquele famoso as afirmações. Leia as afirmações, diga qual é a correta. Já não traz imagens, traz mais contextualização, que diz o seguinte: sobre a arte pré-colombiana, analisar os itens abaixo. Então, a gente está falando do período pré-colombiano. Primeiro item. Ao chegar à América, no final do século XV, os espanhóis encontraram civilizações bem organizadas. Afirmação 2. Trata-se especificamente das manifestações culturais de civilizações do México, da América Central, do Norte, da América do Sul e principalmente do Peru. Afirmação 3. Na arte pré-colombiana, encontra-se pinturas dos artistas Leonardo da Vinci e Michelangelo. E afirmação 4 e última diz: essas manifestações culturais se encontram também na Europa e na Ásia, principalmente no Japão. Estão corretas as afirmações item A, somente 1 e 2? Estão corretos 1 e 3? Estão corretos C, 1, 3 e 4? Está correto somente o item 2, 3 e 4? Ou está correto somente o item 1? O que é que vocês marcam aí para a gente finalizar? Meu povo, passando aí para lembrar, hein? Preencher a frequência, não esquecer da frequência, certo? É muito importante. Heloíse já saiu à frente dizendo que é o item C. Acho que é A. Então já teve C e A aí. Raí disse que é C. Quem mais? O que é que vocês marcariam mais aí? Ou está entre essas duas? Tem um aí, meu povo, que se a gente olhar e lembrar dos slides anteriores, uma afirmação aí que não tem nada a ver, né? Qual é essa afirmação? Olha, presta atenção à afirmação 3. Na arte pré-colombiana encontram-se pinturas dos artistas Leonardo da Vinci e Michelangelo. Será que esse povo é desse período? Não é do período mais à frente, não? Hein? Né? Quando a gente vai falar de arte renascentista lá na frente, arte bizantina, aí pode aparecer o nome desses artistas aí, mas por enquanto não foi falado deles, não. Lembra? Ó, presta atenção. Então, já elimina a 3. Então, quando você elimina o item 3, você já tira de cara B, C, D e E. Qual o gabarito da questão? Prosseguindo e confirmando, o gabarito da questão é o item A. Tá vendo? Que às vezes uma questão dessa, você sabendo um pouco mais da história, um pouco mais aí desses períodos, por isso que é importante essa passagem durante os períodos, que você vai entender quando é que chega determinados artistas, quando é que surgem determinadas formas de arte, de técnicas, por isso que é importante essa passagem aí histórica para as nossas próximas aulas, porque é isso que se trabalha, a contextualização relacionada à disciplina de arte e às demais, tá bom? Estamos finalizando por hoje. Espero que vocês tenham gostado, que não possa ter ficado nenhuma dúvida. Se ficou dúvida, rever a aula, faz as questões de novo, vai ter o simulado aí futuramente, com mais questões para vocês trabalhar. E aí, que Deus abençoe a cada um e que na próxima aula eu possa ter todos aqui novamente, tá bom? Um beijão no coração de vocês. A gente está caminhando aí, não só na parte histórica aí, mas também está caminhando para resultados excelentes nas provas que vocês vão fazer. Estamos aqui todo mundo junto para comemorar, tá bom? Um beijo, tchau, meus amores, cheiro, precisando de mim, estamos aqui, hein? Até a próxima aula. Eita, deixa ela que ó, a pessoa é do português, mas vai morrer como a tia de arte. Não tem para onde correr.
É, Verdade. Titia de é ar, verdade. Oi, titia, Caio! titia de ar, sai do escuro, vai pro claro. Ó, eu fiquei mais clara agora, ó. Me fosse pronto, ó. Sei não, viu? Beijo, Ei, meu Leile, povo. você sabe, né? É muito bom ter você por aqui. Sempre é bom estar com a gente no Bença. Aí você Agradeço. sempre é uma das que dá o sim para nós logo de cara, então é muito bom. Mesmo a gente não estando mais na escola, mas é bom ver umas carinhas de vez em quando para poder matar a saudade, né? Com certeza, com certeza. Estamos aqui sempre e sempre a gente vai dizer um sim. Às vezes a gente diz um não do dia, viu, meu povo? Mas é É, sim. Vai ter o dia que vai dar certo e a gente se encontra aqui novamente, mesmo pela telinha. Mas a gente é. vai ficar aí na próxima aula. Assinem a frequência. Eu vou até ver um pouquinho da aula. Vai ter, né, aula ainda de redação, Lili? Cuide a Vai bagunça na sim. escola, porque a gente quer lhe ver. Ah, vou visitar vocês, é porque a correria tá grande. Tá? Criatura, e se eu te disser que o Willam foi na terça-feira? O Alan disse que Foi. foi um chororô tão grande. Oh, meu Deus do céu. Aí eu vou tirar um dia ainda para ir, meu povo. Vai dar certo. Saudade de vocês. Obrigada, Leile, Fia, Beijo. viu? Boa aula. Tchau. Vamos lá, né, meu povo? Continuando, como a própria Leliane já falou, esse ano é um ano que a gente vem para bons resultados, né? A gente vai ter na prova do Enseja, nós tivemos 35 inscrições dos pais, mães e responsáveis, então a gente vai ter 35 mães e pais que vão realmente tentar a prova do Enseja, e se Deus quiser, a gente vai ter bons resultados. E o pessoal do Cônego, né? Vamos ter o Enem, vamos ter vestibulares, então é isso. O bom da redação ter ficado na segunda parte, porque tudo que a gente for discutir agora tem tudo a ver com o que a Leiliane já deu. Ai, quer dizer que a redação vai ser alguma coisa relacionada a artes? Não, mas vai ser alguma coisa relacionada à interpretação, né? E aí, eu vou realmente mostrar aqui umas coisinhas para vocês, certo? Que são algumas redações. Eu escolhi aqui um ano anterior. Deixa eu ver qual é ela. Eu escolhi aqui um ano anterior para poder mostrar para vocês de redações do Enem. Um instante. Pronto, tá aqui. E aí eu acho que vocês já devem ter visto, né? Pelo menos o pessoal, os alunos da escola. Eu estou colocando aqui uma redação que caiu no Enem, mas também são temas que a gente sabe que tanto cai no Enem como também cai na parte do Enseja. E teve um ano que eles cobraram a invisibilidade e o registro civil, garantia de acesso à cidadania do Brasil, né? E aí eu tenho aqui um bloco de redações, só para que a gente possa ver mais ou menos como é que é nos dado no dia, né? Então, aqui passando, só um instante, a gente vai ver aqui uma redação, por exemplo, de exemplo, para que a gente possa ver mais ou menos como é que os meninos que vão sair, né, do terceiro ano, eles realmente saem. Então, veja que o tema era falando sobre registro civil, né? Ou seja, tem muita gente, por incrível que pareça, tem muita gente que não tem nenhum registro para dizer que você faz parte de uma sociedade, né? Principalmente da nossa sociedade brasileira. Então, a pessoa não tem um registro de nascimento, uma identidade, um CPF, algo que lhe diz quem é ela, né? E aí, só para que a gente possa ver aqui, ó, aqui vocês podem ver que a folha de redação, ó, ela vem com 30 linhas, né? Ela vem com 30 linhas. E quando vocês forem fazer a prova, aqueles que já fizeram como treineiros, né, e aqueles que também vão fazer a primeira vez, eles sempre vão dar a folha definitiva. Eles sempre vão dar a folha definitiva e a maioria das vezes também eles dão o rascunho, né? Tem vezes que atrás da folha do caderno total vem a parte para você rascunhar, mas lembrando que a gente precisa entender algumas coisas. Primeira coisa, a folha definitiva, ela não precisa ter título, né? A gente sabe
que não precisa colocar título, é uma coisa que a gente sabe que nem o Enseja nem o Enem pede, então não precisa realmente colocar o título. Liliane, se eu quiser colocar, eu quiser inventar um título, pode, mas sabendo que o seu título ele também vai ser corrigido, se tiver qualquer erro, qualquer coisa assim, ele também vai ser corrigido, né? Dentro das 30 linhas, vocês precisam entender que, para que a sua redação possa ser corrigida, ela precisa também ter acima de 8 linhas, né? Então, tem gente que faz assim, eu vou fazer 8 linhas para corrigir minha redação. O que é que você espera de uma redação de 8 linhas? Com certeza não é uma pontuação boa. Então, é isso que a gente precisa entender também, né? A gente precisa ver que, para que quanto mais você escreve, mais você dá a entender ao seu corretor ou aos seus corretores que você realmente está querendo atrás da sua nota e que você sabe. Mesmo que você ache que você não sabe, mas escrever lhe dá a possibilidade de melhorar realmente a nota. E aqui, ó, essa pessoa fez 13 linhas, como vocês estão vendo aqui, né? Ela fez 13 linhas e veja que temos um erro aqui logo gravíssimo. Qual seria o erro, meu povo? O que foi que a pessoa fez aqui que a gente viu que tem logo? Isso, cadê o parágrafo, né? Quando a gente, ó, em todas as professoras que já passaram aqui de redação para vocês, eu vi e elas sempre trabalharam a estrutura. Então, nós vamos ter, no mínimo aqui, pensar em 4 parágrafos. 1 para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Então, pensar que você tem 30 linhas, né? Pelo menos o D é maiúsculo, justamente. Pensar que você tem 30 linhas, você pode distribuir essas suas 30 linhas em 4 parágrafos bem bonitinhos, tá certo? E aqui a pessoa, logo de cara, tem uma letra boa, que dá para, né, dá para ler realmente, a gente não tem nenhuma possibilidade de dizer que a pessoa não está escrevendo, que precisa de uma lupa, então a gente consegue entender, né? E aí, essa pessoa, dentro do tema, né, ela vai fazer aqui os seus 13 parágrafos, e aqui ela vai fazer um parágrafo inteiro, né? Somente um parágrafo. Quando a gente vai corrigir uma redação, a gente coloca esse parágrafo aqui como monobloco. O que é um parágrafo monobloco? É quando a pessoa acha que a redação inteira só pode ter realmente um parágrafo. E aí é um erro gravíssimo, né? Principalmente porque o corretor vai tirar muita pontuação sua quando ele vê que você só faz um parágrafo. Nesse caso aqui, a pessoa nem fez parágrafo. Ela colocou tudo reto, né? Tudo reto. E aí eu estou mostrando isso daqui para vocês, para que vocês possam entender coisas básicas, que muitas vezes as pessoas não falam para nós, né? Então, temos 30 linhas, precisamos usar a caneta, né, preta, né? Você não pode assinar, você só vai assinar em uma folha que a pessoa vai dar para você, mas a redação não pode assinar. Por quê? Porque a redação já vem numerada. O número que é da sua prova é o mesmo número da redação. Então, a pessoa está ali como se fosse um número. E o corretor, ao fazer a correção, ele vê o número e não vê o nome. Então, ele vai dar uma nota aleatória, claro, de acordo com o que você fez, e depois esse corretor, essa redação vai passar pelo primeiro corretor e pelo segundo corretor. E pode ser que ele chegue até um terceiro ou a um quarto, dependendo se entre eles, né, a nota não vai se encaixar bem, tá certo? E aqui a gente pode ver que a pessoa, né, já começa aqui realmente pelo menos colocou o D maiúsculo, né, como já foi dito aqui. A letra é boa, né? E ela vai colocar, de acordo com o meu conhecimento. Como assim, de acordo com o meu conhecimento? Se você está escrevendo, claro que o conhecimento é seu, né? É a mesma coisa que muitos de vocês colocam nas redações, aí fala assim, na minha opinião. Como assim, na minha opinião? Se você está escrevendo, a opinião é sua, na opinião dos outros, e você não precisa botar isso daí. Palavras como eu acho, não, você não acha, você tem que ter certeza, né? Então, você não coloca essas palavrinhas que colocam você em cima do muro, de jeito nenhum, tá certo? Então, são coisas que você deve passar
Você tem que escrever sobre um determinado tema e você não precisa botar, na minha opinião, de acordo com o meu conhecimento, eu acho. Não precisa colocar isso, porque essas palavras são palavras muito da fala, mas elas, ao serem para a escrita, realmente, né, elas vão lhe tirar um pouco da sua pontuação, tá certo? Aí ele vai colocar essa pessoa, né? De acordo com o meu conhecimento, existem inúmeras coisas que podemos fazer para melhorar a situação de todos estes cidadãos. Estes cidadãos. Ainda vem dos cidadãos, né? Que é um dos erros gravíssimos que a gente sabe que se tem. A primeira delas é tratar essas pessoas com um pouco mais de dignidade, dar-lhes mais atenção e respeito. Afinal, isso é o mínimo. Tudo que essas pessoas querem é a oportunidade de viver em sociedade, querem exercer seus direitos, algo que seria realmente bom, na minha concepção. Olha, na minha concepção de novo. É a criação de um aplicativo para que as pessoas pudessem resolver este grande inconveniente, sem que precisassem sair de suas casas. Claro que isso não seria útil para todos, visto que a maior parte não tem acesso à tecnologia. Então, se não tem, então para que vai colocar, né? Porém, seria um grande avanço, já que ajudaria a diminuir a grande quantidade de pessoas na fila. Então, veja que a pessoa escreve bem, ela não tem tantos erros assim, mas ela não consegue repassar e ela não consegue trazer para a redação algo bem mais consistente, né? E já foi colocado aqui a palavra repertório. Para o pessoal que é do Enseja, né, que passou muito tempo sem estudar, a gente sabe que toda vez quando a gente vai fazer um texto, o texto é feito por nós, mas a gente precisa de um aval ou de alguma coisa do exterior, eu estou falando do exterior, é de fora realmente da nossa sociedade, para que pudesse nos dizer que aquilo que a gente está falando é plausível, né? É certo. Então, toda vez quando você traz, por exemplo, um fato histórico, quando você traz a fala de uma pessoa muito conhecida na sociedade, né? Quando você traz uma reportagem de jornal, de revista, quando você traz uma letra de música que dá a ver com o que o tema está trabalhando, você mostra para o seu corretor que você sabe e que você lembra de algumas coisas, né? E aí o Caio está falando, e se der o branco na hora de lembrar? Caio, eu não sei se isso acontece com vocês, mas, por exemplo, toda vez quando eu vou para qualquer prova, para qualquer coisa, e eu preciso escrever, logo quando vem o tema, o branco vem logo. Aí você fala assim, eu não vou fazer nada, pelo amor de Deus, eu não vou fazer nada. Mas aí, com o tempo, conforme você vai fazendo o rascunho, você vai lembrando de algumas coisas. O que é que agora eu vou fazer com vocês? Nós vamos fazer aqui como se a gente tivesse ganhado um tema de redação para que a gente possa fazer, tá certo? Então, eu vou tirar isso daqui. E aí, eu vou dar um tema aqui para vocês, tá bom? Então, vamos ver aqui. Eu já coloquei um tema aqui que eu quero. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Ah. Aqui. Pronto, tá aparecendo para vocês aí, né? Que tá aparecendo para mim também. Deixa eu ver aqui. Rogelane disse que uma vez foi sobre a lei seca e falaram que seca. Realmente, porque a lei seca foi algo que foi implantado logo no início e aí as pessoas não sabiam ainda discutir sobre isso, né? E aí, meu povo, passou um tema agora que nem eu sabia. Pronto. E aqui, ó, é um tema que eu estou trazendo aqui para vocês, para que a gente possa começar a pensar juntos, né, sobre esse tema. Vamos dizer que aqui é a folha de redação. Eu fiz essa folhazinha para vocês no Word, tá certo? E aí, ao abrir a redação, tá tendo esse tema aqui, certo? Caminhos para sanar o analfabetismo funcional na sociedade brasileira.
Aí você começa a falar, meu Deus, o que é isso? Pelo amor de Deus, o que é que eu vou botar, né? Primeiro, a gente tem que pensar com as palavras-chave, né? O título já é bem sugestivo para que a gente possa começar. Então, por exemplo, caminhos, né? Quais são os caminhos? O que é que a gente pode fazer? Sanar, né? Que é justamente acabar, diminuir. Mas qual é a palavra principal, né? É analfabetismo funcional, certo? E aqui, se eu fosse perguntar para vocês, o que é que vocês conhecem sobre analfabetismo funcional? O que seria isso? O que é que vocês podem me dizer? O que é que vocês acham que é isso? Hein? E aí, meu povo, eu estou esperando vocês. Não é para pesquisar na internet, não, viu? Não é para pesquisar na internet, não. Porque no dia a gente não vai ter isso, certo? A Thaisa disse que pessoas que não sabem ler. Rafane, agora a tia me matou e eu nem sabia que existia. Sei não. Pronto. E aí, eu e a Alan, a gente pensou assim, pode ser um tema que, claro, pode cair, né? Um tema que realmente, né, pode muito bem cair. E aí, meu povo, a gente sabe o que é analfabeto, né? Então, quando a gente fala analfabeto, a gente sabe que justamente são pessoas que não tiveram a possibilidade de ir realmente à escola e elas não conhecem o mundo das palavras, né? Então, elas não foram realmente letradas, como a gente está sendo hoje. E aí, quando a gente fala analfabetismo funcional, são pessoas que sabem ler e escrever, mas que elas não sabem simplesmente passar, elas não sabem simplesmente passar, por exemplo, uma ideia com mais lógica, uma ideia com mais consciência, elas não sabem interpretar, né? Então, no Brasil tem demais, tem muito, mas tem muito mesmo. Então, pessoas que com certeza foram alfabetizadas, sabem realmente o alfabeto, sabem construir um texto, mas na hora de ler, aí fala assim, eu não entendi nada. E vale, o que é que isso está querendo dizer? Não sabia que isso era assim, não. Então, uma pessoa que ela não tem o poder de repassar, ou então de entender, né? Aí a Michelle está dizendo que é a mãe dela, né? Muitas vezes é isso. Então, por exemplo, nós temos pessoas que foram para a escola somente para poder aprender a assinar o nome e aprender o alfabeto e sabe ler, mas elas não raciocinam, né? Coisas lógicas. E a gente precisa explicar. E essas pessoas são pessoas que muitas vezes passam a ser marionetes na mão das outras pessoas. Então, essa daqui é o nosso tema, tá certo? É o tema que eu estou trazendo aqui para vocês. E aí, vou tirar aqui de novo. Pronto, a Ké está dizendo que a mãe dela só sabe o nome. E é isso mesmo. E é muitas pessoas assim, certo? E aí, meu povo, a gente está falando assim, minha mãe, minha avó, meu pai. Mas nós também podemos ser também uma dessas pessoas. Pessoas que até então são letradas, são educadas, mas que elas não têm o poder, por exemplo, de pegar algo tão simples que é ler, né? E repassar o que aquele leu. Ou então de dizer que aquilo ali, algo é importante ou não. E aí eu estou trazendo aqui para vocês, eu vou trazer aqui, é a melhor que a minha, do Rafael está falando. Sim, é verdade, Rafael. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu ver o indicador analfabetismo. Pronto, é aqui. Aí quando a gente vai pegar a folha de redação, sempre vai vir, por exemplo, com o que a gente chama de texto motivador, né? Sempre vai vir com os textos motivador. Então, é preciso que a gente também saiba o que é que realmente esse texto tem a nos dizer. Deixa eu ver aqui se vai aparecer para vocês. Não apareceu nada ainda não, né? Pronto, vai aparecer agora. Pronto. E aí eu peguei só uma paginazinha aqui que vai nos dizer o que é o analfabetismo funcional, ó, certo? E aqui a pessoa, né, o site, que é o site justamente do UOL, né? Bem simples mesmo, certo?
ele vai trazer um resumozinho, aí ele vai falar, ó, o analfabetismo funcional corresponde à condição do indivíduo que, apesar de ser capaz de reconhecer as letras e os números, não consegue interpretar e utilizar a informação escrita de maneira eficaz em seu cotidiano. O analfabetismo funcional é um fator limitante para o desenvolvimento pessoal e social. Então, por isso que eu estou colocando nós também, porque muitas vezes as pessoas chegam a quase finalizar a educação básica e elas estão nesse grau em que você lê um simples texto, mas ela não consegue repassar o que é que ela acabou de ler, tá certo? E aí, continuando, né? O analfabetismo funcional tem uma alfabetização rudimentar, a palavra, ó, rudimentar, permitindo-lhe localizar uma informação explícita em textos curtos e familiares. Por exemplo, um post de rede social, um anúncio ou pequena carta. Ele é capaz ainda de ler e escrever números sociais e realizar operações simples, como manusear dinheiro para o pagamento de pequenas quantias ou fazer medidas de comprimento. No entanto, o analfabeto funcional é incapaz de tarefas mais difíceis. Por exemplo, selecionar em textos de extensão média uma ou mais unidades de informação, observando certas condições e realizando pequenas inferências. O analfabeto funcional não consegue resolver problemas envolvendo operações básicas com números da ordem do milhar, que existe certo grau de planejamento e controle. Tá vendo? Então, vejam, muitas vezes as pessoas que estão na nossa casa, elas podem ser um analfabeto funcional, né? Elas podem muito bem realmente a gente olhar para essa pessoa e saber que ela não tem a capacidade ainda muito grande para poder repassar, né, informações bem mais elaboradas. Então, agora, com vocês, a gente vai construir aqui, pelo menos essa primeira parte, tá certo? Eu vou colocar de novo a nossa folha de redação. Cadê ela? Tá aqui. E aí, a gente vai lidar aqui como se a gente tivesse no dia, realmente, da prova. Quando a gente vai fazer a prova, a primeira coisa, você escreve logo tudo de uma vez? Não. Liliane, eu vou logo tudo vou escrevendo o que vier na telha, o que vier na cabeça, mas não é para ser assim. Você precisa colocar como é as ideias que elas vão ser colocadas mesmo, né? Como é que você vai colocar dentro da introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí, uma das coisas que a gente pensa, por exemplo, dentro do tema, é o repertório, né? Então, eu, Liliane, penso logo no repertório. Analfabeto funcional, analfabetismo funcional. Qual seria o repertório que eu poderia utilizar, né? Então, se a gente pudesse colocar aqui embaixo, ó, né? Repertório. Pronto, repertório. Qual seria o repertório que a gente poderia utilizar? O que é que a gente poderia utilizar para colocar aqui para que a gente possa ganhar pontos? Eu poderia utilizar o quê? Vejam aí. O que é que vocês acham? Olha que repertório é tudo que é fora da gente, né? Cita o Brasil. Mas em que sentido, Rafane? Eu sei que eu vou citar o Brasil, porque ele está falando sociedade brasileira. Mas em que sentido, né? Em que sentido eu posso citar? Então, nesse caso, eu me pergunto, poxa, é analfabetismo, tem a ver com leitura, tem a ver com escrita, né? Tem a ver com tudo isso relacionado à educação, tem a ver com a educação. E aí, o que é que a gente pode colocar? É isso que vocês precisam se perguntar no dia, né? Eu vou colocar o quê? Eu preciso de pelo menos 2 repertórios. Fala que um é um dos maiores. Dos maiores o quê? Que o Brasil é um dos maiores países que tem analfabetismo funcional? É isso que você está querendo dizer? Sim, mas se você está dizendo isso, você precisa dizer que você tirou isso da onde, né? Ou você tirou das vozes da minha cabeça? Não é das vozes da sua cabeça, né? A gente precisa realmente ter uma coisa consistente. Então, por exemplo, eu, Liliane, se eu fosse, deixa eu botar, peraí que chegou aqui, alguma obra, acabei de ler aqui, deixa eu ver, alguma obra do Paulo Freire. É isso mesmo. Pronto, quem foi que falou? Deixa eu pegar aqui o chat.
Pronto, foi a Kessia. É justamente isso, Kessia. Então, ó, se eu fosse, né, a pessoa que fosse fazer a redação, com certeza eu ia colocar Paulo Freire. O Paulo Freire é um dos maiores pesquisadores e educadores que a gente tem na sociedade brasileira. Então, quando a gente fala de leitura e escrita, com certeza é o nome dele que vem, né? Então, Paulo Freire, olha aí, ó, fala muito sobre educação, justamente. O Paulo Freire é a cara, né? Porque ele vai inventar aqui um método justamente para alfabetizar pessoas, né? Idosos não, pessoas adultas. Assim como a gente faz com o Bença para finalizar a educação básica, ele fez realmente para alfabetizar as pessoas, certo? E aí, além do Paulo Freire, o que é que a gente pode também citar que não é nosso, mas que a gente sabe, que a gente pode muito bem tirar da sociedade, né? Uma coisa que eu sempre costumo dizer, né? Eu não sei. Então, por exemplo, a Constituição brasileira, olha, botando aqui, a Constituição brasileira, ela salva muita gente, né? Ela salva muita gente. Por que, Liliane? Porque a Constituição é ela que rege toda a nossa vida em sociedade, né? Então, a Constituição vai dizer que nós, cidadãos, temos direito à educação, a lazer, né? A saúde. Então, tudo que for relacionado à vida do humano, a Constituição ela pode ser colocada. Então, eu sempre digo para os meus alunos, não veio nada, usa pelo menos a Constituição para ganhar uns pontinhos, né? Mas seria interessante se a gente não colocasse só ela, né? E aí, além da Constituição, o que é que a gente também pode colocar? E aí? O que mais, meu povo? Além do Paulo Freire, além da Constituição. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu acho que talvez na aula do Kilmer, né? Vocês devem ter visto o nome do Darcy Ribeiro, né? Os meninos que são do Cônego, acho que viram o nome do Darcy Ribeiro, né? É um grande escritor que vai trabalhar, que vai trabalhar com esse conceito realmente relacionado à sociedade e também à leitura, né? E o Darcy também, ele vai defender principalmente a base, né, indígena, e ele trabalha muito com isso, mas quando a gente fala em educação, ele também vem, assim como Paulo Freire, certo? E tem também, por exemplo, Liliane, eu vi, por exemplo, uma reportagem que passou no jornal. Eu posso utilizar? Pode, né? Por exemplo, no Jornal Nacional passa muito. Aí você pode muito bem dizer assim, de acordo com o Jornal Nacional, no mês tal, do ano tal, né? Passou que o Brasil apresenta tantos % de analfabetismo funcional, certo? Pronto, aí você pode muito utilizar isso também, de acordo com o Fantástico, né? Em uma matéria utilizada, repassada no dia tal ou no mês tal, você também pode utilizar. Pode citar pessoas que ficaram sem estudo e acabaram sendo usadas? Como assim ficaram sem estudo e acabaram sendo usadas? Você pode usar como exemplo? Pode, como exemplo pode, não como repertório, mas como exemplo pode, certo? Pode sim. E aí, pronto, eu vou deixar esses daqui, né? E aí, vocês sabem que quando a gente vai construir a redação, a gente vai para o desenvolvimento, né? E o desenvolvimento, ele precisa de 2 parágrafos. Esses 2 parágrafos é como se fossem os 2 problemas que nós vamos elencar lá na introdução. Então, por exemplo, vocês sempre se passam uma pergunta. Nós estamos falando de analfabetismo funcional. A minha pergunta é, o que é que causa o analfabetismo funcional? Certo? Então, qual seria? Tem coisas demais, mas a gente só quer 2. Nós só queremos 2. O que é que causa o analfabetismo funcional? O que é que causa uma pessoa que realmente sabe ler e escrever, né? Pronto, o Rafan disse o quê? Deixa eu ver. Teve um projeto de NTPS que falava sobre uma pessoa que trabalhava igual escravo e não tinha nenhum estudo. Pronto, você pode utilizar. Você pode até utilizar, nesse caso aqui, a escola como repertório. Bom, na escola, Luiz, nananana,
né, em um trabalho, não sei o quê, pronto, você pode muito bem utilizar, não tem problema nenhum. Mas a minha pergunta é, qual seria? Toda redação eu coloco omissão de poder público, não sei se encaixa. Omissão de poder público. Pode ser? Pode. Vamos botar aqui, né? Então, a gente vai botar aqui os problemas. Os problemas que vão ser virados o quê? O desenvolvimento. Omissão de poder, omoção, de poder público. Pronto, estou só colocando aqui, certo? Pronto. Além da omissão, qual seria que a gente também acha que pode ser que causa também, né? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham que pode ser também? O que é que causa uma pessoa, né, a virar analfabeto funcional, né? A Kessia falou justamente da omissão, né? Mas eu, Liliane, acho que, por exemplo, a desigualdade social também é um dos fatores, né? Pronto. A desigualdade social também é um dos fatores. Falta de oportunidade, olha aí, ó. Pronto, ó. Falta de oportunidades. Pronto. Tá vendo? O que mais? O que é que vocês acham que também tem? Vejo que as coisas tá indo, né? Eu acho que também a falta de leitura e escrita, aqui vem uma como professora, né? Aprofundados. Isso daqui se eu fosse eu colocava muito isso, né? Então, as pessoas não se aprofundam na leitura e na escrita. O ensino da... Pronto, no pós-pandemia, muito bom. Olha aí, tá vendo? O ensino pós-pandemia. Por quê? Porque a gente sabe que muita coisa mudou, né? E que muita coisa foi escancarada também. Então, veja, olha aqui o que é que a gente tem, né? A gente já tem aqui praticamente 5. Deixa eu ver se mais alguém colocou as vezes. Também falta de dinheiro. Pode ser também, né? E aí, pronto. Aí, o que é que eu faço com isso, Liliane? Você vai só listando os problemas que vai causar, né, o analfabetismo funcional, e aí você vai escolher 2 desses problemas. Aí, esses 2 que você vai colocar, vai virar o quê? O seu desenvolvimento 1 e o seu desenvolvimento 2, né? Porque aí você mostra para o seu corretor que realmente você sabe e você está elencando, tá certo? Então, vamos para cá, ó. Se eu fosse construir, vamos construir aqui, ó. Então, aqui, eu vou deixar o título só por deixar mesmo, viu? Mas eu não gosto de botar título, não. Se eu fosse começar, eu ia começar assim, ó. Segundo Paulo Freire, né? Segundo Paulo Freire, pronto. Educador e pensador brasileiro, não é isso? Segundo Paulo Freire, educador e pensador brasileiro. Aí, o que é que o Paulo Freire fez? Que tanto lutou pela educação, educação, vou botar só de propósito, educação do país. O que mais? Que tanto lutou para a educação no país. E o que foi que ele fez também? Que tanto lutou pela educação no país e fundou um. Vale, estou botando aqui como se fosse da outra linha. Pronto. E. Vem aqui. Bicho sumiu. Cadê? Pronto, vem aqui. E fundou um método
Método de. Deixa eu ver o que é que. Peraí, tem gente falando aqui. Tá muito pequeno esse parágrafo. Tá certo. Deixa eu ver aqui. Um método, deixa eu ver, que alfabetizava adultos. Pronto, que alfabetizava adultos. Deixa eu ver. A fim de torná-los. Eu tô botando aqui só. Tô botando do jeito que eu tô querendo colocar, viu? De torná-los conscientes. Hum, certo? De torná-los conscientes. Que mais? Segundo Paulo Freire, educador e pensador brasileiro que tanto lutou pela educação do país e fundou um método de alfabetização, de alfabetização de adultos, a fim de torná-los conscientes, foi considerado como o patrono da educação brasileira pelo os seus esforços. Aí, pronto. Pelos seus esforços. Pronto, falei de Paulo Freire, né? E agora nós vem realmente voltar agora para a nossa realidade, né? Tal método de Freire veio veio escancarar, que mais? Veio escancarar, por exemplo, a grande realidade que a educação vem passando, de décadas atrás, até os dias atuais. Pronto, certo? O que mais que a gente pode. Aí aqui eu já botei para os dias atuais, né? E aí ele pega, eu posso colocar também, né? Que ele, deixa eu ver, até os dias atuais. Aí eu vou botar sendo. Agora eu vou botar o analfabetismo. Sendo o analfabetismo funcional, né? Uma grande parte desse problema. Pronto. Aí aqui eu vou trazer justamente os meus dois problemas que a gente elencou, né? Então, quais foram os dois problemas? Eu vou colocar aqui, deixa eu ver o que é que a gente colocou. Deixa eu ver. Eu vou colocar aqui a desigualdade social, né? E vou colocar justamente o quê? A falta de leitura, que foi eu que botei, certo? Pronto. Então, agora vamos para os nossos dois problemas, tá certo? Assim, aí eu vou botar, né? Assim, a desigualdade social e a falta de leitura, não, e a falta de aprofundamentos na leitura e na escrita são somente são somente alguns dos fatores que acarretam a que acarretam no crescimento
no crescimento do sujeito como analfabeto funcional. Pronto. Certo? Aí eu vou falar assim, Liliane, tem vários erros daí, não tem? Tem. E eu já deixei justamente para que a gente possa dar uma olhada, tá certo? Deixa eu aumentar aqui. Ó. A gente possa muito bem dar uma olhada. Esse daqui é a minha introdução, certo? Então, coloquei, ó. Segundo Paulo Freire, eu fui só na reta, depois que eu venho ajeitando, né? Segundo Paulo Freire, educador e pensador brasileiro, que tanto lutou pela educação no país e fundou um método de alfabetização de adultos, a fim de torná-los conscientes, pois considerado como patrono da educação brasileira pelos seus esforços. A gente sabe que tem vários erros aí, né? E aí a gente vem consertando justamente esses erros, porque logo de cara a gente não consegue ver. Então a gente vai, ó, segundo Paulo Freire, vírgula, educador e pensador brasileiro, vírgula, que tanto lutou pela educação do país, né? E que fundou o método de alfabetização de adultos, vírgula, a fim de torná-los, ó, como é que se escreve? Torná-los, né? Consciente. Tem gente que bota consciente desse jeito aqui mesmo, ó, né? Mas consciente tem um Szinho bem aqui, ó. Conscientes, né? Então, e que fundou o método de alfabetização de adultos, a fim de torná-los conscientes, aí pois considerado não. Aí daqui tem alguma coisa errada. Fez com que Freire fosse, pronto, a fim de torná-los conscientes, fez com que Freire fosse considerado como patrono da educação brasileira pelos seus esforços, certo? Tal método de Freire veio escancarar, aí, ó, por exemplo, sempre a palavra por exemplo vai ficar aqui justamente entre vírgulas, né, ó. Veio escancarar, por exemplo, a grande realidade que a educação vem passando de décadas atrás até os dias atuais, sendo o analfabetismo funcional uma grande parte desse problema. Assim, a desigualdade social e a falta de aprofundamentos. Então, veja, ó, aqui é o meu primeiro problema e aqui é o meu segundo problema, certo? E Paulo Freire vai ser o quê? O meu repertório, né? A desigualdade social e a falta de aprofundamentos na leitura e na escrita são somente alguns dos fatores que acarretam no crescimento do sujeito como analfabeto funcional. E aí, deu para entender mais ou menos como é que a gente vai fazer, né? Na hora que a gente for pegar a primeira vez a redação, né? Então, primeira coisa que vocês têm que fazer é vocês pensarem justamente, né, nesses dois. Primeiro, ler o título, né? Aí, o que é esse título, né? Esse título aqui vai ser justamente o que eu vou fazer dele. Então, a palavra analfabetismo funcional é o principal. Então, você começa a se questionar, né? O que é que vai causar esse analfabetismo funcional? Então, a gente vai elencar aqui alguns problemas relacionados a ele. Quando você vai elencando esses problemas, né? Você, quando vê, eu botei 8, mas dentro desses 8 que você colocou, pegue 2 que você saiba que você pode transformar, pode escrever e que você tenha também repertório para ele, né? Porque aí você vai pegar aquele que você saiba realmente falar, tá certo? E aí, dentro, né, dessa pergunta, que é justamente os problemas, você vai vir para onde? Para o repertório, certo? Ai, meu Deus, será que eu sei alguma coisa que acontece na sociedade que eu posso utilizar como repertório, né? Então, por isso que eu falo, assistir jornal,
ler de vez em quando um jornal ou uma revista online faz com que a gente, por exemplo, saiba o que é que está passando no mundo. E aí, um dia, quando você precisar, você vai se lembrar daquela matéria que você leu. Uma letra de uma música de vez em quando, né? Um escritor que você conheça, por exemplo, a Kessia botou o Paulo Freire, e a gente sabe que na escola a gente fala muito dele em relação à educação. Então, quando você associar é o fulano, você já traz, é um repertório seu, tá certo? E aí são duas coisas que vocês precisam, pelo menos, pensar logo de cara. É justamente essa parte da pergunta relacionada ao tema, né? O que é que causa esse tema e justamente o que a gente chama de repertório, tá certo? Então a gente precisa entender isso também, justamente para que a gente possa ser colocado, tá, meu povo? E aí, quando a gente pensa, por exemplo, nesses dois problemas aqui, aí você fala assim, mas Liliane, será que eu preciso elencar esses dois problemas? É interessante que a gente elenque. Por quê? Porque são os dois problemas que vai fazer com que, ao ler a sua redação, o seu corretor, ele já deixa, por exemplo, logo no pensamento dele que você vai fazer o quê? Então, se ela já colocou aqui a desigualdade e a falta de leitura e escrita, então ela vai desenrolar isso daqui, né? E aí a gente precisa desenrolar isso daqui para o segundo e o terceiro parágrafo, tá certo, meu povo? E aí é isso que eu quero que a gente vá construindo. Eu vou lá, né? Eu vou colocar lá no grupo, justamente para que vocês possam construir, e eu vou falando no individual com cada um. Eu vou esperar que vocês mandem justamente essa redação para que a gente possa ver na próxima aula, tá certo? Então, a gente precisa construir. Tem uma coisa aqui também nessa redação que está errado, o que é logo de pensar, ó, logo nesse primeiro parágrafo aqui. Tem uma coisa aqui que com certeza está errado, se fosse feita à mão. O que seria? O que é que vocês acham, olhando para ela? Não olhem para os marcadores, não, viu? Não é os marcadores vermelhos, nem os marcadores amarelos, né? Isso, a margem da folha. Então, quando a gente pensa isso daqui, ó, vocês estão vendo isso daqui, né? Veja que eu sempre falo que é como se a redação estivesse dançando, ó. A pessoa não veio até o final, porque aqui a gente faz assim, né? A gente coloca. Mas tem menino que faz assim mesmo, ó. Ah, é porque a palavra problema não deu aqui, aí eu vou botar toda aqui. Isso daqui é um dos maiores erros que a gente faz, porque você tem que utilizar toda a linha. E aí, quando a palavra não deu toda, então pronto, quebra a palavra, bota um hífen e termina na outra linha, certo? A gente precisa também ver essas coisinhas, são as coisinhas que eu acho que por isso uma pessoa não consegue tirar, por exemplo, 1000 pontos na redação do Enem. Por quê? Porque para você errar só 3 vezes dentro de uma redação de 30 linhas, a pessoa tem que ser boa mesmo. A pessoa tem que vir e consertar um erro, consertar uma vírgula, consertar por exemplo, um ponto, consertar um acento, né? Ver se a palavra está escrita corretamente, se ela não repetiu essa palavra errada tantas vezes, ou não repetiu a mesma expressão várias vezes. Então, a gente precisa entender isso também, tá certo? Em relação à introdução, está tudo ok? Tem alguma dúvida que vocês queiram perguntar para que a gente possa desenrolar a segunda? E aí, o que é que vocês acham? Tá tudo ok? Deu para entender como é que a gente faz uma introdução? A Kessia colocou sim. Eu quero ouvir o pessoal do Enseja, porque porque a gente que está na sala de aula, né? Augusto colocou sim. A gente que está na sala de aula, a gente consegue fazer isso com mais facilidade. Mas um pai e uma mãe que passa muito tempo sem estudar e volta, tem a redação como um calcanhar de Aquiles, né? Então, a gente precisa entender isso também, tá certo? E outra coisa, a gente só consegue se a gente praticar, tá certo? Só consegue. Então, eu vou colocar no grupo, depois dessa aula, justamente esse título, e eu quero que vocês possam escrever em cima desse título. Liliane, eu não sei nada. Eu posso ver alguma coisa na internet, por exemplo, um dado pode. E dê nome aos bois. O que é dar nome aos bois? É dizer que não é seu, é de fulano, ou então é de uma revista.
certo? Você não precisa realmente não olhar, você pode olhar. Por quê? Porque vai que um tema desse realmente cai no Enem ou cai no Enseja. A gente precisa estudar também ele, tá certo? Então, vai ser a proposta que eu vou deixar aqui para vocês. E aí, na próxima aula de redação, a gente vai voltar com ela e nós vamos corrigir, realmente ver no que é que vocês construíram. Gente, mas eu peço encarecidamente, façam mesmo, né? Tente fazer, tente se esforçar. E você que está assistindo a aula depois, né, sendo ao vivo, é para você também, né? É para que você possa também em casa possa praticar, tá certo? E aqueles padrinhos e madrinhas que estão perto dos seus afilhados e afilhadas, tentem ajudá-los também, porque para nós que estamos na sala de aula já é difícil, imagine para uma pessoa que não está tendo aula todo dia, tá certo? Então, vai ser a proposta que eu vou deixar aqui para vocês, e vai ser aquelas duas coisinhas relacionadas justamente à parte da introdução, né? Então, tem o título, vamos pensar nos dois problemas e vamos elencar alguns repertórios. E aí, pronto. Se o problema é desigualdade social, vamos fazer o segundo parágrafo como desigualdade social. Se o segundo problema é falta de leitura e escrita, vamos fazer o terceiro parágrafo como falta de leitura e escrita. E depois a gente fecha com uma conclusão e pensando como é que a gente pode resolver esse problema. A conclusão sempre vai ter que ter uma possível resolução. Se a gente tem o analfabetismo funcional como um problema, como é que a gente pode solucionar esse problema? Se você tivesse o poder de resolver esse problema, o que é que a gente poderia fazer? Aí você coloca isso na introdução, no último parágrafo. É uma sugestão que você dá para o governo para dizer, eu espero que dessa forma a desigualdade social possa diminuir e que a renda possa ser distribuída igualmente entre todos, ou então que a educação possa ser vista como um pilar dentro da sociedade e assim modificar o cidadão, né? Então, é algo que você dá como sugestão, tá certo, meu povo? E aí vai ser justamente isso. Então, vai ser a sugestão que eu dou para vocês, e eu vou colocar, e eu vou cobrar individual cada um de vocês lá no grupo, e até aqueles que não estão aqui também vão ser cobrados, justamente para que a gente possa construir essa redação juntos. Alguma dúvida? Alguma dúvida eu sei que tem, né? Mas alguma pergunta, alguma coisa relacionada à parte aqui da redação? Diga aí para mim. Falem, falem, falem. Não? Sim? Tudo ok? Sim? Eu posso contar com vocês que vocês vão me devolver a redação? Vale, a Heloísa permitiu aqui, tá entrando agora, né? Certo, meu povo? E aí eu vou só finalizar aqui a nossa gravação e vocês não saiam que eu vou colocar a lista de frequência, tá bom? E para você que está vendo em casa, por favor, faça a redação. Eu vou cobrar você no individual e a gente espera que você possa estar com a gente. Tá bom, meu povo? Tchau, até a próxima aula, se Deus quiser. Finalizar.